Invista no fundo de ações do Market Makers e ganhe até R$5.000 em benefícios que só a comunidade Market Makers pode te dar. Clique no link da descrição e saiba mais. Uma pergunta bem óbvia, por que o investidor deve fazer essa variação geográfica na carteira dele? Esse é um tema que dá para você entrar, sem entrar naquela disputa do Fla-Flu ou do Grenal ou de qualquer coisa. Muitas vezes quando as pessoas falam, Renato, você toca muito na questão do internacional. Eu não estou falando que o internacional é melhor ou pior do que o investimento no Brasil. A única coisa que eu consigo te afirmar é que quando você tem o internacional e o local, você tem um portfólio mais robusto. E o Markowitz ganhou um prêmio Nobel por isso, né? Que ele falava, não existe almoço grátis, mas em finanças existe um almoço grátis, que é a diversificação. Quão global são esses fundos? Que, se eu estou num fundo global, eu estou em empresas americanas ou eu estou, na verdade, o cara tem coisa na Ásia, né? Eu estou exposto a coisas europeias ou é fundamentalmente Estados Unidos? Eu acho que fundamentalmente Estados Unidos, como em bolsa, quando você vai para um MSCI, você tem 60% dos Estados Unidos. Então, realmente, o mercado mais pujante de dívida é o mercado americano. Olá, investidor, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio bônus do Market Makers. Eu sou o Renato Santiago. Você deve estar notando um vazio aqui nessa mesa, que o Thiago Salomão, nosso querido Thiago Salomão, tá de férias, merecidas férias, deve estar tomando um Chianti lá pela Itália e comendo muito macarrão, que é o que ele sabe fazer de melhor depois de apresentar os podcasts aqui. Bom, vamos entrar direto no assunto aqui. Você sabe que nosso forte no Market Makers é falar de ações, né, de renda variável, mas recentemente a gente resolveu seguir aquele preceito do Markowitz, né, e diversificar a carteira, porque no fim, segundo ele, esse é o último almoço grátis que existe no mercado. Na semana passada, você já viu aqui, a gente conversou com Eduardo Alhadef, da Ibiúna, que falou principalmente sobre renda fixa no Brasil, né, enfim, que a gente aprendeu já que não é nem um pouco fixa, inclusive eles costumam chamar o fundo deles de fundo de crédito, nem de renda fixa, porque esse nome pode ser um pouco enganoso. E hoje a gente resolveu diversificar ainda mais, porque se uma diversificação é boa, duas diversificações devem ser muito boas, só pode ser isso. A gente vai falar sobre renda fixa global, sobre fundos de crédito globais. E para isso, hoje eu convidei o CEO da Gama Investimentos, uma casa que representa no Brasil várias gestoras globais, algumas de alto calibre, como a Bridgewater, do Ray Dalio, e a Oaktree, do Howard Marks, que são dois lendários investidores, né, americanos, têm um excelente track record, mas que nos últimos meses andaram tendo alguns meses de vacas magras ou de rentabilidade magras. Bom, para falar de tudo isso, então, seja muito bem-vindo aqui no Market Makers, Bernardo Queima, CEO da Gama Investimentos. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem. Primeiro, obrigado pelo convite. Um super prazer estar aqui. Eu sou um assíduo ouvinte do podcast de vocês e eu acho que sempre tem muita coisa de qualidade pra gente escutar. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço você por estar vindo aqui. Já peço desculpas pelas perguntas que eu vou fazer, que você vai ver que não são de gente muito versada na sua área aí de renda fixa global. Mas enfim, Bernardo, por pessoal já ir guardando quem é você, se apresenta aí. Quem é o Bernardo Queima na Faria Lima? Vamos lá, eu comecei no mercado, quer dizer, eu sou carioca, acho que o sotaque não engana tanto, apesar de 15 anos em São Paulo. Eu comecei no mercado financeiro em 99, lá na Icatu Investimentos, como trainee, estagiário. Fiquei na Icatu, a Icatu logo depois teve uma transação com o BBA, então fui pro BBA, passei pelo aço do BBA quase 3 anos. Voltei para a Icatu em 2003, tá? Depois de 3 anos no BBA, e fiquei nessa vida de asset, fazendo outras coisas interessantes na Icatu, porque a Icatu tinha uma seguradora por detrás, então participei de algumas coisas interessantes, um pouco desse nascimento da Previdência com gestores independentes, então fiz um pouco de tudo. Quando em 2008, junto com outros sócios, a gente resolveu montar uma empresa de distribuição independente, focada um pouco mais nesse atacado, investidores institucionais, esse tipo de coisa, e estou nessa estrada por mais de 15 anos, né? Sendo que desses 15 anos eu estou 14 em São Paulo, tá? Então, assim, o meu dia a dia sempre foi gestão de recursos, sempre foi asset. Passei um pouco, como todo bom iniciante no Rio de Janeiro, você começava pelo back-office, então já passei por aqueles momentos de voltar para o banco às 11 horas da noite, chegar às 6 da manhã, esse tipo de coisa. Mas depois de um tempo, sempre foi produtos, estruturação. Passei por um momento muito, muito interessante na fusão do Icatu com o BBA. Então acho que teve bastante aprendizado aí ao longo desse tempo, sempre focado em gestão de recursos. Legal. Eu falei corretamente, né? A Gama representa a Bridgewater, a Oaktree, é isso mesmo? Como é que funciona essa relação? Não, interessante esse ponto, porque a Gama é uma gestora diferente. Eu falo que é uma pequena grande gestora, porque a gente tem lá 25 pessoas na gestora,
mas na verdade a gente tem por detrás, a gente não tem uma gestão discricionária. Nossos fundos são verdadeiros feeder funds, são fundos que alimentam outros fundos internacionais. Tá. Então, o que a gente faz no dia a dia é ser o mais preciso possível no operacional, mandando esse dinheiro lá para fora, quer dizer, alimentando esses fundos internacionais dessas grandes gestoras e tentando ao máximo, eu acho que esse é o grande diferencial, tropicalizar esse conteúdo dos grandes gestores internacionais. Quer dizer, aproveitando essa base de research na Bridgewater, estamos falando de 1.300 pessoas trabalhando, estamos falando na Oaktree de 1.200 pessoas trabalhando, nas respectivas áreas de investimento entre 300 e 500 pessoas. Então, o nosso dia a dia é representar essas casas, não somente no Brasil, mas também na América Latina. Esse é o DNA do grupo, né? O grupo HMC Capital é um grupo que representa gestores de México para baixo, até o Brasil. Então, quem investe num fundo da Gama aqui no Brasil... Está investindo 100% desses recursos no fundo da Oaktree lá fora. Tá. Mas o CNPJ é esse brasileiro aqui, e aí vocês mandam o dinheiro lá. Exatamente, exatamente. Tá. Bom, Bernardo, eu vou começar com a mesma pergunta que a gente fez pro Edu, porque assim, a gente tem o DNA aqui de ações, né? E, no fim, um investimento em crédito acaba sendo um investimento numa empresa. Total. Também, né? Você não tá ali olhando preço-lucro e tal. Imagino que o investidor de crédito e de renda fixa olhe para outras coisas, mas no fim você está investindo numa empresa. Então, por que investir no crédito de uma empresa e não na ação de uma empresa? Eu vou te responder com uma frase que eu escutei do Howard uma vez, num call que eu estava tendo com ele, que ele falou o seguinte: olha, o meu trabalho é o mesmo trabalho de um analista de equities, só que um pouco mais simples, porque meu prazo é um prazo de 2, 3, 4, 5 anos. Mas a mesma coisa que o analista de equities olha, a gente olha também na Oaktree com um ponto a mais, que é olhar as garantias. Quando você está falando de um título de renda fixa, ele vem ali com várias adições que são as garantias daquele título. Mas tirando isso, quer dizer, o setor é interessante, a margem da empresa é robusta o suficiente, quão flexível ela é para os solavancos que tem ao longo do caminho e etc., é praticamente igual. O trabalho é só um pouquinho mais fácil. Tá. Mas aí o investidor em ações, ele tá pensando assim, pô, que bom que essa empresa vai investir, porque vai aumentar a lucratividade lá na frente e vai fazer com que essa ação suba e eu ganhe dinheiro. Agora, o investidor em renda fixa, ele tem que também pensar assim, pô, mas espera aí, será que esse investimento não vai diminuir a capacidade de pagamento dessa empresa? No fim, vocês estão torcendo pela mesma coisa? Investidor em ações e renda fixa? Eu acredito que sim, tá? A minha visão é que sim. Eu acho que todo investidor de renda fixa, quando ele investe numa... Porque em renda fixa o downside é enorme. Então, se você olha, por exemplo, os princípios da Oaktree, o princípio principal é evitar os perdedores. Porque você tem só uma renda fixa para ganhar. Então, eu acho que o investidor de renda fixa, normalmente, ele é mais pessimista do que o investidor de ações. O investidor de ações, ele tem que torcer para tudo dar certo. O de renda fixa, normalmente, ele tem que pensar tudo que pode dar errado. Tá? E nesse trabalho de pensar tudo que pode dar errado, você tem um prazo, uma questão temporal que é mais curta, tá? Mas você também pode ter na renda fixa, que eu acho que essa é uma distorção que as pessoas de vez em quando não imaginam, que na renda fixa dá para ter ganho de capital. Dá para você pegar distorções de preço. Então, apesar de você ter um nome ali, quando você entra no mercado primário, você tem um valor fixo a receber, o mercado secundário da renda fixa te dá várias oportunidades. De você comprar com ótimos descontos, setores que estão sendo dizimados ou não queridos. Por exemplo, se você olha na última crise, o setor de energia era um setor que ninguém gostava, ninguém olhava. Esse ano, quer dizer, no ano passado, um pouco, o setor de energia foi considerado um setor defensivo. Por toda a necessidade, por tudo que já tinha passado alguns anos atrás, pela limpeza que tinha sido feita nesse setor. Então, eu acho que a renda fixa, ela te possibilita alguns ganhos, tá? Mas obviamente menores do que a renda variável. Mas a relação de risco e retorno, muitas vezes pode ser igual ou melhor. Então, é por isso que existe volatilidade em fundos de renda fixa, né? A gente pode até olhar aqui os meses da Oaktree, depois a gente vai entrar mais nisso, mas assim, existe uma oscilação grande, né? A gente até conversou no último episódio sobre isso. Isso acontece porque o fundo de renda fixa, ele tá ali tradando a renda fixa, né? Exato, e eu acho que assim, as percepções das pessoas sobre os mercados, elas mudam rapidamente. É igual o mercado de bolsa, por exemplo, você tem setores que, nesse aumento de juros, setores que têm margens menores, eles vão sofrer mais. Então,
Então, mesma percepção que o gestor de ações tem, que um setor vai ser menos beneficiado num ambiente de queda do crescimento econômico, é a mesma percepção que os investidores de renda fixa terão. Então, aquele título, teoricamente, vai ficar mais apertado a margem da empresa, ele vai ser menos, vai estar com menos fortalezas para conseguir se sair bem. Então, eu acho que a visão é muito parecida. O que acontece é que no Brasil você tem um mercado ainda em desenvolvimento. Então, a gente aprendeu durante muito tempo que a renda fixa no Brasil tem pouca volatilidade. O que não necessariamente é uma verdade. Volatilidade na renda fixa não significa, muitas vezes, risco. Só para te dar um exemplo, como é que esse negócio fica distorcido quando você olha para o mercado ainda em desenvolvimento. Eu acho que se você sentar com 100% dos gestores de renda fixa no Brasil, e os gestores, hoje, a maioria dos gestores tem os fundos mais conservadores e os fundos mais agressivos. Se você pegar, por exemplo, em alguns anos que a renda fixa no Brasil teve um pouco mais de vol, pega 2020, pega 2018 ou 2019, se você olhar, os fundos que tiveram mais vol foram os fundos que eram investment grade. Eram os fundos que tinham as melhores qualidades, os títulos com melhor qualidade de crédito. E os fundos que tiveram menos vol foram os fundos high yield. Eu acho que se você sentar com 100% dos gestores, eles vão te falar, o fundo high yield é muito mais arriscado e muito mais chance de dar errado do que o fundo investment grade. Aí você fala, a volatilidade representa o risco? Não necessariamente. Porque esses fundos não estavam balançando porque não tinha um mercado secundário que tradava aquele papel ou que refletia aquele papel com tanto vigor. Então essa é uma questão interessante que quando você olha para o mercado internacional, as pessoas olham, mas o fundo da Oaktree parece muito volátil, parece mais arriscado. Não necessariamente, é porque você tem um mercado secundário muito mais robusto e precificando aquilo lá muito mais na vírgula. Me lembrou muito quando o pessoal fala sobre investimento em imóveis, né? Comparar o mercado de ações. Porque ações é muito arriscado, cada hora tá um preço. Imóvel que é seguro porque... Só que o imóvel não tem um preço de tela que você tá aí olhando para... É interessante isso. Então, o fundo high yield, na verdade... O high yield são os títulos mais arriscados, que por isso pagam mais, por isso tem esse nome, né? Eles parecem ser mais seguros por causa disso, mas na verdade eles não são. É isso que você quis dizer. Exatamente. Exatamente isso. Então, eu acho que tem uma questão da volatilidade percebida como uma... E a volatilidade, não estou falando que tem certo ou errado, mas a volatilidade é percebida pelo mercado financeiro como risco. Na parte de renda fixa, principalmente no Brasil, não necessariamente significa isso. Eu acho que esse exemplo, eu considero que é o seguinte, se você falar efetivamente com os gestores, você vai ver que todos concordam unanimemente que um fundo high yield é muito mais arriscado que um fundo investment grade. Mas por ter um mercado mais pujante de secundário, as pessoas tradarem aqueles ativos de renda fixa no investment grade, muitas vezes o investment grade tem mais volatilidade. Que não significa que você tem mais risco de perder aquele seu capital, o seu principal. E aí eu acho que quando você faz esse paralelo para o mundo, as pessoas têm mais dificuldade ainda. Olham para a renda fixa lá fora e falam, pô, mas é mais volátil? Não deveria ser mais conservador? Não deveria ter uma menor volatilidade? Se você olhar o que aconteceu no ano passado nos títulos americanos longos, eles caíram da ordem de 20%, 20 e poucos por cento. Por quê? Porque os títulos longos foram reprecificados, que eles estavam rendendo algo como próximo a 0 a 1 e agora estão rendendo algo próximo a 3, 3 e pouco. Quando você traz isso a valor presente, realmente tem que tomar um tombo muito grande. Então, para você achar um paralelo disso, você vê o tamanho do que foi a mudança lá fora no ano passado em termos de expectativa e do que finalizou a taxa de juros, você tem que voltar para quedas há mais de 100 anos atrás. Uhum. Tá. Você ia concluir, pode? Não. Esse é o ponto. Então, eu acho que a renda fixa, ela tem volatilidade, sim, deveria ter. Uhum. Quem olha para as bolas aí, para as NTNBs mais longas, a volatilidade está ali estampada, porque é um mercado que tem bastante trade. Ou seja, o mercado tem mercado, né? Como existe mercado, os títulos estão sendo sempre reprecificados, e aí tem essa sensação de uma volatilidade, quer dizer, tem a volatilidade maior, mas não necessariamente implica num risco maior. Exatamente. Porque os outros de high yield, eles não estão sendo negociados, não estão sendo precificados, então parece que não aconteceu nada. Exatamente. Mas no fim, o risco que você está tomando é maior. Exatamente. Legal. Bom, já falamos um pouco aqui da teoria da renda fixa, né? Que você já explicou muito bem aí o que acontece, por que dívida e não ações, né? Vamos entrar então na nossa segunda diversificação aqui da pauta, que é falar de renda fixa global, né? Uma pergunta bem óbvia, por que o investidor deve fazer essa variação geográfica na carteira dele? Cara, esse eu acho que é um dos temas que eu adoro, porque é o seguinte, esse é um tema que dá para você entrar naquela disputa do Fla-Flu, ou do Grenal, ou de qualquer coisa. Muitas vezes quando as pessoas falam,
Renato, você toca muito na questão do internacional. Uhum. Eu não estou falando que o internacional é melhor ou pior do que o investimento no Brasil. Uhum. A única coisa que eu consigo te afirmar é que quando você tem o internacional e o local, você tem um portfólio mais robusto. Por quê? Porque você consegue ter coisas, o Ray Dalio fala muito disso, e o Markowitz ganhou um prêmio Nobel por isso, né? Que ele falava, ó, não existe almoço grátis, mas em finanças existe um almoço grátis, que é a diversificação. Tá? Quando você olha para isso, o que acontece? Se você tem um título que vai te render 10, o outro título vai te render 10, e eles têm um caminho diferente, se eles andam não parecidos, você vai chegar no final desse ano com o mesmo 10 de retorno, só que com muito menos volatilidade, porque no dia A um título foi para o lado B e o outro foi para o lado C. Foi para o lado positivo ou foi para o lado negativo. Então, quando você traz coisas diferentes para o portfólio, o Ray Dalio fala o seguinte, ó, a tarefa de qualquer investidor deveria ser achar pelo menos 20 coisas que andam diferentes. Se você matematicamente achar 20 coisas que andam diferentes, a sua chance de ter um Sharpe próximo de 1, que é onde todos os gestores gostariam de estar, é muito mais razoável do que se você tiver somente 3, 4, 5 coisas no seu portfólio. Então, quando você caminha para esse ambiente de trazer coisas diferentes para o seu portfólio, automaticamente está indo para uma estrada mais segura. Então, as pessoas de vez em quando falam, mas não é mais arriscado investir no exterior? Eu falo, olha, eu consigo te provar matematicamente, se você tiver renda fixa no Brasil e renda fixa lá fora, você tem um portfólio mais robusto que somente tendo renda fixa no Brasil ou somente renda fixa internacional. Exatamente por essa dinâmica de andarem diferentes na maior parte do tempo. Obviamente, no momento de crise, essas correlações vão para 1. Mas no dia a dia, no final das contas, o fundamento das economias, o fundamento das empresas, elas se tornam absolutos. Então, o que os Estados Unidos está fazendo, o que a Europa está fazendo na sua gestão macroeconômica, o que o Brasil está fazendo, vão ditar o rumo dos ativos que estão por debaixo desse país. E nem sempre eles andam na mesma sintonia, né? Mas a gente tem também, por outro lado, uma economia cada vez mais... Quer dizer, hoje menos, né? Uhum. Até pouco tempo atrás, uma economia muito homogênea, né? Muito globalizada. Sim. Hoje tem se falado aí de desdolarização, de nearshoring, reshoring, coisas desse tipo, que seriam desglobalizantes. Mas essa teoria do Markowitz ainda vale, tendo em vista isso, de que as coisas caminham mais próximas hoje em lugares diferentes do mundo do que na época que ele falou sobre isso. Total, concordo contigo. E eu acho que se você fosse olhar para 3, 4, 5 anos atrás, o mundo estava muito mais coordenado, todo mundo andando meio mais ou menos parecido, o mundo todo crescendo, todo mundo com taxas de juros relativamente baixas, até o Brasil estava nesse ambiente de taxas de juros baixas. Eu acho que quando a gente teve o Covid, todo mundo andou mais parecido ainda, porque todo mundo sofreu, a Ásia acabou chegando um pouquinho mais tarde, a Europa chegou mais na frente, os Estados Unidos chegou depois, Brasil também. Mas se você olha como os países saíram depois do Covid, eu acho que hoje tem um ambiente de diversificação exatamente pelos pontos que você colocou, reshoring, o mundo andando menos, questionamento sobre a soberania do dólar e esse tipo de coisa. Eu acho que o mundo começou a se diversificar cada vez mais. Então, se você olha hoje, está todo mundo conversando sobre inflação é um problema, inflação realmente está sendo um problema. Se você olha, a Europa está com problema, Estados Unidos está com problema, Brasil está com problema. Pergunta se China e Japão, que são duas economias importantes, estão com esse mesmo problema. Zero. China, se eu não me engano, está abaixo da meta de inflação e Japão está exatamente em cima da sua meta de inflação. Então, hoje você tem um mundo, de uma certa forma, não sincronizado, porque tomaram remédios diferentes durante o Covid, estão em fases diferentes em relação às suas políticas monetárias. Mesmo se você olhar para o lado ocidental, o Brasil começou a puxar juros primeiro, está começando a sentir esses efeitos do juro anteriormente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está puxando mais forte, puxou antes do que a Europa está puxando na sequência. Os Estados Unidos já parece que vai parar de puxar juros, a Europa parece que ainda vai continuar puxando juros, o Brasil parece que vai ser um dos primeiros a poder ceder juros. Então, acho que o mundo, de uma forma geral, depois do ambiente do Covid, ele acabou ficando um pouco mais diferente. Ainda tem a questão do trade war, tem a questão do dólar. Então, eu acho que tem oportunidade, sim, para o investidor hoje ter um portfólio bastante diverso e em ciclos econômicos diferentes ao redor do mundo. Essa descorrelação geográfica entre os países, então, favorece esse tipo de alocação? Favorece, porque você acaba, se você for ver em relação aos ciclos econômicos, né, uma coisa que o Howard sempre fala muito, né, o último livro dele foi sobre isso, sobre ciclos econômicos. Eu acho que você tem, se você pegar um reloginho, né, você vê a China acelerando, usando medidas para acelerar a sua economia, reabrindo a economia, etc. O Japão não tendo que fazer tightening, não tendo que
colocar o dinheiro mais caro, também num processo que ele pode usar de ferramentas para acelerar a economia, porque a inflação não está ali constrangendo o Banco Central de fazer alguma coisa. Você vê os Estados Unidos hoje numa posição que muito provavelmente o Banco Central americano vai ter que optar entre: será que eu ajudo a economia ou será que eu trago a inflação para minha meta? Eu acho que esse ano ainda o Banco Central americano vai ter que sentar e tomar essa decisão. Se ele dá um alô para o mercado e fala: gente, eu vou salvar vocês daqui a pouco, eu já vou salvar vocês, ou se ele vai ter que deixar o mercado sofrer mais um pouco. E a gente está vendo a mesma coisa aqui no Brasil, um pouco mais adiantado, né? Todo mundo já gritando, pedindo para o Banco Central diminuir juros, porque a economia já está sofrendo, já está mostrando sinais de bastante enfraquecimento. Então eu acho que você tem sim uma capacidade de achar. Os países estão em ciclos bastante diferentes econômicos. Isso é bom para um gestor de multimercado, isso também é bom para quem pensa em alocação de renda fixa, porque você tem aí fases diferentes, dá para você navegar por essas fases ao longo do tempo. Então, de uma certa maneira, acaba sendo um grande, não diria um trade, mas acaba sendo jogadas macro, que você vai escolhendo de acordo como vão as economias dos países. Eu acho que é o seguinte, um ponto importante, tá? Se você olha para diversos estudos, papers, 80% a 90% da explicação de um bom retorno no longo de 10 anos é a sua decisão de asset allocation. A decisão que você tomou de quanto eu tenho em renda fixa, quando eu tenho no país A, no país B, no país C, etc. 10 a 15, no máximo 20% é do seu trading, de você estar no momento certo, na hora certa. Tá? Eu acho que essa decisão de alocação ela é infinitamente mais importante do que a decisão de você fazer os seus tradings táticos. O que eu acho que é importante para o investidor entender é que ele matematicamente ele vai ter um portfólio mais robusto, tendo um pedaço do seu portfólio diversificado globalmente do que só tendo numa única geografia. Aquela velha máxima que a sua avó te falava: não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Para finanças isso significa um almoço grátis. Você pode ter um portfólio e matematicamente eu consigo te mostrar isso, que você vai ter mais robustez do que você tendo isso concentrado num único lugar. Tá? Bom, então ficou claro aqui toda a teoria por trás do investimento global. Agora, vamos falar sobre o que vem acontecendo, né, nesse tipo de investimento de renda fixa global. A gente tem, o ano passado, não foi um ano fácil para a renda fixa global, né? Eu peguei aqui o fundo da Oaktree em reais. Depois a gente vai entrar nesse número também. Acho que em 2022 teve uma queda de 22%. Não, o acumulado até 2022 era isso, né? Hoje tá próximo de 30 aqui, se eu não estou enganado. O que aconteceu com esses fundos? Qual a explicação por trás de uma queda tão... Não sei assim, esse pior já passou, já dá pra gente começar a pensar em comprar? Não, acho que por trás, acho que tem uma explicação bastante interessante para o que aconteceu na renda fixa e com os mercados como um todo no ano passado, tá? Se você for olhar no início do ano de 2022, o mercado esperava algo como 50 pontos de aumento na taxa de juros dos Estados Unidos. Isso foi 500, foi 10 vezes mais do que o mercado esperava. 50 pontos seria 0,5%. Exatamente, e foi sendo 5%. 5%, Se você colocar isso em perspectiva, a Bridgewater fez um gráfico bastante interessante que ela mostrou Quem fez? A Bridgewater fez um gráfico bem interessante. Eles pegaram os juros de 10 anos, o que era a expectativa, que foi a mudança nos últimos 100 anos, desde 1920 até hoje. Ano passado foi a maior alteração de expectativa do mercado em relação à taxa de juros. De toda a história, até 1920, 100 anos olhando para trás. O que isso aconteceu? Todos os ativos foram reprecificados. É como se você pegasse e falasse o seguinte: a taxa básica o mínimo que você gostaria de ganhar para todos os tipos de ativos foi mudada de uma forma de 10 vezes a expectativa do mercado. Os únicos 2 lugares que você poderia ter ganhado dinheiro o ano passado, pensando long only, né, não fazendo shorts, seria nas coisas que foram afetadas pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então todos os outros mercados sofreram bastante. O mercado de renda fixa foi o que mais sofreu. Por que aconteceu? Era um mercado que alongou mais do que a sua média histórica, então os títulos estavam mais longos do que historicamente estavam. E essa mudança de percepção pega rapidamente a renda fixa, porque na renda variável a turma ainda tinha uma expectativa que essa inflação seria passageira,
que essa subida de juros poderia subir e descer, e na renda fixa esse impacto foi muito forte. Então, para você olhar dados parecidos, se você olhar para o mercado de high yield, se você olhar para o mercado de investment grade, se você for buscar quedas parecidas, você tem que andar 20, 30 anos para trás. Crises mais fortes e mais emblemáticas do que o que a gente teve no ano passado. Se você olha para o mercado de título do governo americano, eu gostei desse dado da Bridgewater, você tem que voltar em 1842 para você olhar uma queda de tamanho similar ao que aconteceu no ano passado nos títulos americanos. Dado isso, você olhando para frente, o que o mercado não espera é que você tenha uma mudança também da ordem de 10 vezes a expectativa sobre subida de taxa de juros. Então, eu acho que o pior sobre subida de taxa de juros passou. O que acontece hoje é que o mercado tem uma visão, eu diria, otimista sobre esse famoso soft landing, né? Achando que a inflação não vai ser mais passageira, ela vai cair rapidamente, que a bolsa vai ter só um soluço e vai voltar a crescer, e que, por conta disso, o Fed vai poder começar a cortar juros. O que eu particularmente acho que parece ser um cenário menos provável, né? Esse soft landing de vai dar tudo certo e o Banco Central vai conseguir pilotar aquele jumbo, o Banco Central americano vai conseguir pilotar aquele jumbo e vai pousar ele suavemente. Então, uma boa chance que nós temos é que esse juros fique num patamar mais elevado por mais tempo. Mas poucos agentes econômicos pensam que esse juros pode subir muito mais. Dado isso, parece que o pior para a renda fixa ficou no passado. O que pode começar a acontecer, e que eu acho que agora as pessoas vão ter que se preocupar, é escolher bons gestores, porque teoricamente você vai ter uma piora na qualidade dos créditos por esse enfraquecimento econômico. Então, escolher um bom gestor para fazer o seu stock picking ou o seu credit selection vai ser chave. Bond picking vai ser chave. Tá. Porque eu acho que agora vai entrar num mercado onde você vai ter que diferenciar o joio do trigo. Tem empresas que, obviamente, vão sofrer bastante. A gente está vendo isso no Brasil, né? Acho que vocês fizeram um papo super interessante na semana passada sobre isso. E eu acho que lá fora vai acontecer a mesma coisa. A gente só está um pouco mais adiantado nesse ciclo, mas lá fora já está acontecendo isso. Ou seja, tentando resumir aqui, recapitulando tudo, o juro dos Estados Unidos foi de 0 praticamente para 5. Exato. Tinha uma expectativa até de que fosse 6, né? Mas aí começou a acontecer uma quebradeira. Foi isso que levou, inclusive, o SVB a bancarrota, né? Exato. A falir. E aí todo mundo que tinha esses títulos que pagavam nada tiveram que ser reprecificados e as pessoas tomaram prejuízo. Exato. E é isso que a gente começa a ver aqui. Isso que a gente viu na reprecificação dos títulos de renda fixa. Mas se você olhar, por exemplo, qual é a beleza da renda fixa? Você tem um contrato que ele tem que te pagar sobre isso. Então, se você olhar na história de renda fixa, é raro você encontrar 2 anos seguidos de rentabilidades negativas. Pode acontecer? Pode. Mas é muito raro porque você tem um contrato para receber. Esses títulos já foram maciçamente reprecificados. Então, eu acho que se você olhar e buscar um bom gestor que consiga te tirar, ou pelo menos minimizar os problemas que virão pela frente de um enfraquecimento econômico, acho que você pode ter bons retornos na renda fixa. E a gente já está vendo essa busca pela renda fixa lá fora. Aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, imensamente, né? Acho que aqui no Brasil teve até um ambiente interessante. Se você olhar para o ano passado, a renda fixa no mundo inteiro sofreu com essa reprecificação de quanto vale o dinheiro no mundo. Mas até abrindo um parênteses, o movimento foi muito parecido no Brasil, né? Que o juro foi de 2 para 13. 2 para 13, mas a renda fixa mudou tanto assim, ou sofreu tanto? Não. Por quê? A demanda por renda fixa no Brasil foi absurdamente grande. Se você olhasse esse mesmo ativo de renda fixa aqui no Brasil, pega uma empresa X e olhasse quanto que ela paga de prêmio sobre o risco de crédito dela no Brasil, olhava quanto que ela paga de risco de prêmio, o risco de crédito lá fora, ela pagava muito mais lá fora do que aqui no Brasil. Porque lá fora ela tinha que competir com o mundo, pelo interesse do capital do mundo, e aqui no Brasil tinha essa demanda gigantesca de todos os brasileiros olhando para a renda fixa. Agora, você acha que uma empresa que pagava 2% de juros foi para 15%, ela está mais arriscada ou menos arriscada? Está mais arriscada. E foi um pouco do que a gente viu no começo desse ano, né? Algumas empresas começando a ter problemas para fazer frente a essa conta. Então, eu acho que muitas vezes você não ter vol não significa que não está mais arriscado. Pode estar mais arriscado. Por isso que eu acho que a diversificação faz muito sentido. Então, peraí, agora eu fiquei um pouco confuso. Tá. Porque assim, se a gente teve o mesmo movimento daqui que teve lá fora, os fundos aqui, a renda fixa aqui sofreu tanto quanto lá fora? Não, zero. A renda fixa aqui sofreu pouco, porque acho que a imensa maioria da renda fixa no Brasil é uma renda fixa pós-fixada. Tá? Então, como ela é pós-fixada, você vai subindo a taxa de juros, o investidor vai pagando. Lá fora você tem um mix entre renda fixa pós-fixada e tem uma parcela majoritariamente pré-fixada, então ela acaba sofrendo
mais nessa reprecificação do dinheiro. Mas uma coisa que eu acho interessante é que se você olhar o prêmio sobre o risco de crédito, no Brasil não abriu tanto, né? O prêmio do risco de crédito é o que você coloca sobre a taxa livre de risco para avaliar aquele risco de crédito que você está correndo. CDI mais alguma coisa. CDI mais alguma coisa. CDI mais alguma coisa não aumentou. Na verdade, ele até diminuiu em alguns pontos, por conta da alta demanda. Mas a pergunta que eu te fiz foi, será que essas empresas, o prêmio de risco de crédito delas, estavam pagando 2, 2,5, 3 ou 4, estão pagando agora 16, 17, 18. Não deveria ser maior? Você não está correndo mais risco naquela empresa? Sim. O mercado acabou não precificando isso de uma forma tão evidente, eu acho que um pouco por conta dessa alta demanda pelos títulos de renda fixa no Brasil. Entendi. Ô, Bernardo, a gente está aqui, você falando me lembrou de um a gente está aqui há mais ou menos uma meia hora. A gente, acho que em todo momento, falou dos juros dos Estados Unidos. Né? E o Matheus Soares, nosso analista, ele escreveu uma newsletter muito legal há pouco tempo, relacionando o juro nos Estados Unidos a uma figura mitológica que existe acho que é indiana, que é assim, tem o planeta, embaixo do planeta tem 4 elefantes, embaixo segurando o planeta. Segurando esses 4 elefantes tem uma tartaruga. E o que ele estava querendo dizer ali é que o juro dos Estados Unidos, o juro americano, ele é essa tartaruga. De alguma maneira, tudo depende dele. Ele carrega tudo nas costas. Até quando a gente fala de bolsa aqui, sempre tem isso. Quando a gente fala de renda fixa, parece que é a mesma coisa, né? Qual a importância disso? É fundamental. Só para fazendo um paralelo aqui, né? O que aconteceu nos últimos 20 anos, essa taxa de juros só veio caindo no mundo, isso só na tendência de queda e tal. Tem uma questão interessante que eu acho que a turma tem falado, principalmente no mercado americano, que se você for buscar hoje um americano que tenha convivido dentro da sua carreira profissional no mercado com ambiente de inflação, tem que buscar um cara com quase 70 anos de idade, para ele pelo menos aos 20 anos já está ali sentado numa cadeira. Então, assim, é uma grande novidade essa questão de você ter um banco central sendo amarrado um pouco de socorrer o mercado ou ajudar o mercado, porque é uma inflação persistente e ali na mesa. Mas você olhando para a taxa de juros, com esse período desinflacionário que teve, globalização, juros sempre indo para baixo, o que a imensa maioria dos investidores institucionais tiveram que fazer foram para ambientes mais arriscados para dar a sua famosa taxa de retorno mínima que ele tinha que dar para os seus participantes, ou para a sua faculdade, ou para qualquer outro tipo de coisa, que era 6, 7, 8%. Tá? É o que gira ao redor que esses caras precisam pagar. Quando a taxa de juros estava a 1 a 2, você imagina como é que estava o portfólio desses caras. Bastante coisa de private equity, bastante coisa de ações, bastante coisa de investimentos alternativos. Quando a taxa de juros vem para 5, e você tem títulos de renda fixa pagando 8, 9, 10, esse cara olha para o portfólio dele e fala, eu não preciso correr tanto risco para entregar esse nível de retorno. E ele começa a voltar para a renda fixa. Quando ele faz essa volta para a renda fixa, a demanda pelos outros ativos acaba diminuindo bastante. Então, acho que a gente hoje está num ambiente que a gente está voltando para uma normalidade, que é a renda fixa pagando alguma coisa e voltando a ter um papel relevante no portfólio. Você chegou a ter, em alguns momentos, olhando para portfólios de endowments das fundações americanas, eles tinham 5% de caixa, 5% de renda fixa, ou quase nada de renda fixa, 10% de renda fixa. Acho que a renda fixa volta a ter um papel importante por conta disso. Essa tartaruguinha ficou maior e ela dá para carregar mais coisa nas suas costas. Ficou mais fácil pegar a carona na tartaruga. Exatamente. Essa tartaruga hoje faz diferença e os investidores estão fazendo essa conta. Estão fazendo essa conta para efetivamente tentar otimizar o seu portfólio num ambiente de incerteza. Você ter um pouco mais, ficar um pouco menos arriscado no seu portfólio faz sentido, né? Ô, Bernardo, vamos falar um pouco de produto agora. Essa pergunta, o nosso estagiário, inclusive, que fez agora no almoço, enfim, nosso estagiário que fez essa pergunta quando a gente estava conversando sobre a pauta. Como é que funcionam esses fundos? Não o de vocês, que eu imagino que tem quando o investidor aqui coloca o dinheiro aqui, tem um benchmark, é meio parecido, mas como é que funciona o produto final lá fora? É parecido com o brasileiro, ou seja, tem ali um benchmark que ele precisa perseguir, esse benchmark está atrelado à taxa de juro livre de risco, ou é diferente? Como é que funciona? Então, acho que tem as duas coisas. Tem gestores que, como gestores no Brasil, tem alguns gestores de bolsa que se impõem inflação mais alguma coisa, ou colocam um benchmark
não atrelado ao seu mandato. Tem gestores que colocam um benchmark bastante atrelado com o seu mandato. No caso da Oaktree, pegando um exemplo, eles têm basicamente 2 metas nesse fundo. Um é entregar, no longo prazo, algo como LIBOR mais 400 a 600 pontos, que é mais ou menos o histórico dos ativos que eles buscam investir. LIBOR estamos olhando como taxa livre de risco. Mas LIBOR é o quê? É como se fosse o CDI, inglês, agora está até mudando o nome. Então, assim, como se fosse... Por que o inglês? Esse é tradição. É tradição. Era uma boa referência para ativos de renda fixa. A LIBOR mudou para SOFR, né? Uhum. E é um Treasury mais, é um CDI mais, só que você usa como referência o mercado inglês, que sempre foi um mercado bastante forte de renda fixa, tá? Então, assim, e ao mesmo tempo você tem índices, como você tem índices no Brasil, como o IDA, que você tem índices de high yield, você tem índices de investment grade. Seria tipo o IMA-B. IMA-B, o IDA, tem o IDA que é o IDA contra o CDI, tem o IDA que tem ativos de inflação. Então você tem todos esses índices no mercado americano, então eu diria que é bem parecido, tá? Nesse sentido. E os fundos lá, por exemplo, o fundo da Oaktree, tendo como exemplo, é um fundo long only, que busca investir em várias classes de ativos de crédito, tendo sempre como lastro crédito corporativo. Então, fazendo um paralelo, é como se você pegasse um fundo aqui no Brasil de renda fixa que ele pudesse investir em crédito estruturado de renda fixa, que estamos falando de CRI, CRAs, esse tipo de coisa, que ele pudesse investir em FDICs. A estrutura é completamente diferente lá fora, mas existe crédito corporativo estruturado lá fora, mercados grandes. Você tem o mercado de loans, que são os empréstimos de médio para curto prazo. Você tem o mercado de high yield, você tem diferentes senioridades na dívida. Você tem a dívida mais sênior, menos sênior. O sênior é capital. O que recebe primeiro em caso de um problema. Calote, então. Exato. Então você tem várias senioridades diferentes. O que acontece, eu acho que tem diferente do mercado de renda fixa lá fora, que você tem mais instrumentos e o mercado é mais profundo. Tá. Bem mais profundo. Que instrumento que tem lá fora que não tem aqui? Por exemplo, o CLOs é um instrumento que não existe no Brasil, que é um empacotamento através de uma nota estruturada, de um ativo estruturado, onde você tem sênior, que é AAA, você tem uma senioridade menor, que é duplo B, você tem um mezanino, você tem um equity. Como se fosse uma unit de ação. Parecido, você tem várias senioridades diferentes. Tá. e você... Então, assim, acho que tem uma sofisticação no mercado de renda fixa lá fora, por ser um mercado muito grande, e aqui no Brasil você acaba sendo um pouco menos carente desses instrumentos. Tem muitos instrumentos de renda fixa imobiliária que eles chamam do single ativo com single locatário. Você tem os múltiplos locatários e múltiplos ativos. Então você tem uma série de instrumentos de renda fixa que te facilitam a fazer esse trabalho. Muitas vezes de você estar mais risk-on, mais risk-off, um pouco mais floating, que é a parte pós-fixada, um pouco mais pré-fixado. Então acho que lá fora você acaba tendo um pouco mais de instrumentos do que você tem no Brasil. Mas se você olhar, aqui no Brasil você já tem uma boa parcela desses ativos embrionários em algumas coisas, com pouco mercado secundário, mas o Brasil já está, a cada ano, eu diria a cada 2 anos, o mercado de renda fixa no Brasil vem evoluindo muito, muito rapidamente. Ainda sobre esse assunto de produtos, quando a gente fala de ações globais e quando a gente fala às vezes de renda fixa global, eu fico com a sensação de que a gente está falando fundamentalmente de Estados Unidos. Mas você já falou aí, já citou a LIBOR, não sei se isso tem a ver. Quão global são esses fundos? Aí não estou pedindo só para você falar da gama, né? Mas no mercado como um todo, se eu estou num fundo global, eu estou em empresas americanas ou eu estou, na verdade, sei lá, o cara tem coisa na Ásia, eu estou exposto a qualquer coisas europeias ou é fundamentalmente Estados Unidos? Não, é um bom ponto. Eu acho que fundamentalmente Estados Unidos, como em bolsa, quando você vai para um MSCI, você tem 60% dos Estados Unidos. Então, realmente, o mercado mais pujante de dívida é o mercado americano. Então, quando você vai para fundos globais, normalmente você tem entre 50% a 60% dos Estados Unidos. Mas você tem outros 30% Europa e o restante, normalmente, Ásia e um pouco de países emergentes, entendeu? Então, você acaba tendo uma concentração similar ao que você encontra num índice de bolsa. Como é que funciona Qual é a ciência por trás desses números aí? Eu acho que é um pouco do desenvolvimento do mercado de capitais. É um pouco do desenvolvimento e do tamanho do mercado de capitais. O mercado de capitais americano, por ser muito desenvolvido, ele acaba tendo esse tamanho, esse market share tão grande, tanto na renda variável quanto na renda fixa.
E o mercado europeu vem na sequência, tendo uma relevância bastante forte, sendo quase metade do mercado americano. E aí você tem o restante, que é a Ásia, e aí a América Latina a gente fica lá na rabeira, né? Sempre a América Latina, um continente esquecido. Aliás, tem até um livro com esse nome muito bom, feito pelo correspondente do Financial Times no Brasil, no Peru, ele fica muito legal. Mais uma sobre o assunto produto. A gente sempre que você vai ali na corretora, ou onde quer que seja que você invista no seu banco, sempre tem um fundo com o nome BRL ou um fundo com o nome UST, né? Ou dólar, ou real, ou dolarizado, alguma coisa assim. A gente tem essas duas classes, né? O fundo que tem o câmbio junto e o fundo que, em tese, é hedgeado, como se o real fosse um hedge pro dólar, né? Mas, enfim, como é que... Explica pra gente, assim, bem didaticamente, como é que funcionam esses fundos, qual a diferença e como é que o câmbio influi pro investidor ali. Não, eu acho que esse é um ótimo ponto, cara, você trazer isso pra mesa, porque eu acho que a discussão do câmbio deveria ser uma discussão separada ou uma discussão à parte. Só para dar te interrompendo sem querer interromper, mas para trazer aqui o Oaktree BRL nesse ano tá dando 5,97. Perfeito. O dolarizado tá dando menos 1,33. Para quem tá ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube, ter uma noção da diferença. Da diferença que faz, né? Perfeito. A gente, eu na minha visão, eu acho que a discussão do câmbio deveria ser uma segunda discussão. Uhum. Tá? A primeira discussão é o seguinte: eu quero diversificar. Eu quero tornar meu portfólio mais robusto. Não necessariamente você precisa incorrer em risco de câmbio nessa decisão. Tá? Só para dar um exemplo para você, nesse fundo da Oaktree, tudo que eles fazem ao redor do mundo, esse percentual que eles estão investidos na Europa, o percentual que eles estão investidos na Ásia, é sempre redeado de volta para o dólar. Tá? Porque eles acham que eles não estão ali, não foi o mandato deles tomar decisão sobre câmbio. Tá? Só para dar um exemplo. Então, e quando você fala com os outros gestores, normalmente eles ofertam nos mercados desenvolvidos em várias moedas diferentes, para agradar o investidor canadense, o australiano, o brasileiro, o japonês e por aí vai. Tá? Então, você tem diversos fundos. No Brasil vai mudar para algo parecido assim. Você vai poder ter no mesmo fundo várias classes diferentes. Lá fora você tem várias classes diferentes em função dos FIIs e também em função da moeda que aquela classe está. Tá? E qual é a diferença do fundo em reais para o fundo em dólar? Tá? Então, se a primeira decisão eu vou diversifiquei, agora a segunda decisão eu quero estar exposto ou não exposto ao câmbio. Eu parto do princípio que essa é uma decisão do investidor. Porque eu acho que o câmbio é uma questão de pensar sobre o seu passivo. Quando eu falo do passivo, eu falo dos sonhos das pessoas, do objetivo. Passivo é investidor. Passivo é investidor porque, assim, partindo do pressuposto que meu pai brincava e falava que caixão não tem gaveta, não dá para levar para debaixo. Então, tem algum objetivo ele tem com aquele dinheiro, que seja para passar para a próxima geração, o que quer que seja, mas e ele tem algum sonho com aquilo. Tá? Dado isso, tem uma decisão sobre o quanto que eu quero ter em moeda forte, quanto que eu quero ter na minha própria moeda. Quanto da minha despesa, dos meus sonhos estão na moeda real e quanto das minhas despesas, dos meus sonhos estão no dólar. E como é que os gestores fazem isso para dar essa flexibilidade para o investidor? Então, quando você olhar um fundo dólar, ou real, ou USD, ou BRL, o investidor está te dando a opção de você fazer essa escolha entre ficar exposto à moeda estrangeira ou não ficar exposto à moeda estrangeira. Quando você não fica exposto à moeda estrangeira, o que os gestores fazem é o seguinte, travar essa variação do câmbio. E essa variação do câmbio normalmente ocorre numa troca dos juros que você teria nos Estados Unidos com os juros que você tem no Brasil. Então você traz para a mesa do investidor um diferencial de juros, que normalmente a gente, como sendo país emergente, e teoricamente tendo que ter um juros mais alto do que os países desenvolvidos, essa conta é positiva para o brasileiro. Quando o americano investe num país emergente, normalmente essa conta é negativa para o americano. Toda vez que ele tem que fazer um hedge, ele perde dinheiro em vez de ganhar dinheiro. A gente, brasileiro, normalmente a gente tem uma conta a nosso favor, porque os juros no Brasil é mais alto. Então, o investidor, quando ele escolhe pelo BRL, ele tem primeiro, ele tira fora da mesa a variação cambial, e a segunda coisa, ele leva para casa um pedaço desse diferencial de juros entre os juros praticados nos Estados Unidos e os juros praticados no Brasil. Tá? Que no caso hoje está em torno de estamos falando dos Estados Unidos 5, aqui no Brasil 13, quase 14, estamos falando algo como
9, 8% que ele leva para casa. Então, essa é o diferencial, tá? E essa é a opção que a gente está dando para os investidores. Mas uma dúvida que eu sempre fiquei na cabeça é como é que isso é operado. O que ele faz ali? São vocês que fazem? Na verdade, na maior parte das vezes, esse é um negócio interessante. Quem faz é o próprio administrador do fundo lá fora. Tá. Que possuem, por esse negócio ser um negócio bastante comum nos mercados desenvolvidos, os administradores eles possuem uma mesa que chama mesa de FX Overlay. Basicamente, ele presta o serviço para os gestores, para o gestor não ter que ficar distraindo o tempo dele, em vez de ficar olhando ativo de crédito, selecionando os ativos, ter que pensar além no câmbio. Então, existem mesas super competentes nos administradores que eles fazem automaticamente, eles combinam com o gestor uma SLA. O que é uma SLA? A SLA é um acordo de garantia de qualidade de prestação de serviço, né? Service Level Agreement. E aí, ele roda isso, teoricamente, de uma forma combinada, tirando um pouco, no nosso caso, que a gente indica para os gestores, para a gente estar num país emergente, a nossa moeda ser bastante volátil, a gente faz esse processo numa janela curta, para você não ficar trazendo mais volatilidade para o produto. Você abre um pouco mão de retorno, mas você não traz para o produto mais volatilidade. Então, como é que isso é feito? Você compra contratos futuros para você ficar travado naquele câmbio. E aí, como você vai comprando vários contratos futuros, você acaba tendo que rodar isso todos os dias e você entra numa bicicleta, efetivamente. É um hedge mesmo. Um hedge que você vai rodando automaticamente, travando o fundo para não ter essa variação cambial. Mas aí o investidor que opta pelo dólar, ele está fazendo, no fim, 2 investimentos, né? Ou ele está se expondo de 2 maneiras. Ele está diversificando a geografia, ou Perfeito. seja, ele vai se expor a como está a economia daquele lugar no qual ele está investindo, de acordo com essas fatias aí que você falou, e ao mesmo tempo ele está se expondo ao risco cambial. Perfeito. Ao mesmo tempo. Isso é uma decisão coerente? Você pode olhar por duas lentes. A primeira lente é a que você falou. É o seguinte, eu quero estar exposto porque eu acho positivo ou negativo estar exposto àquela moeda. Uhum. Uma outra lente que você pode olhar, uma lente conservadora, é o seguinte, vamos dizer que eu tenho uma programação de fazer um gasto X em dólar. Tá? Mandar um filho estudar fora ou uma viagem programada. O que é que você pense a respeito disso? Se você tem um sonho, um planejamento em dólar, se você está comprando um fundo que te dá essa exposição em dólares, na verdade você está fazendo um hedge também, para aquilo que você está se planejando. Então eu gosto de olhar isso de 2 lentes. Uma lente é se eu acho positivo ou negativo, ter essa variação do câmbio, e a outra lente é, será que eu posso estar melhor administrando os meus passivos ou os meus sonhos, estando exposto à moeda do dólar? Vamos dizer o caso do Salomão, que agora foi para a Itália, certo? Uhum. Pagando em euro a 5 e alguma coisa o real. Vamos dizer que ele tivesse planejado essa viagem há 5 anos atrás e ele tivesse comprado um fundo que não era USD, era EUR, né? Euro. Ele estaria redeado para essa viagem, independente se o câmbio fosse para 8, para 3 e para 4, ele já teria o dinheiro para aquela viagem separado e guardado. Uhum. Então eu acho que pode funcionar das 2 formas. Pode funcionar como uma forma de você achar que está barato ou caro. Eu acho, para o investidor, é uma aposta bastante arriscada, porque eu diria que o câmbio é um cemitério de gestores. Mas ele pode também olhar pelo lado positivo, que é, olha, eu estou redeando o meu sonho, eu estou redeando o meu planejamento, eu estou fazendo um hedge para as coisas que eu gostaria de ter no futuro. Mas aí acho que caberia mais um fundo cambial. Então, mas o fundo cambial você acaba não tendo a possibilidade de trazer para o seu investimento, por exemplo, melhorar o seu portfólio de ações, melhorar o seu portfólio de renda fixa. É que parece que, pensando nisso, parece que faria mais sentido eu ter o meu fundo faço uma diversificação geográfica num fundo de renda fixa global e tem uma outra caixinha só de câmbio. Se eu for fazer uma viagem. É um caminho. É um caminho, né? É um caminho. Mas você pode falar o seguinte, olha, eu não tenho dinheiro para fazer esse caminho, porque eu vou ter que ter dinheiro para colocar nas 2 coisas. Posso fazer num produto só? Aí você faz num produto só. Faz sentido. Bom, você falou uma coisa, eu queria dar um passo para trás agora, voltando, que você citou o gestor de renda fixa pessimista, e me lembrei na hora do seu colega Howard Marks, que teve um memo muito legal que ele escreveu sobre isso, falando
comparando a vida dele à vida do filho, que o filho era um investidor em growth, né? Ele investia em ações de tecnologia, enfim. Então ele tinha que ser fundamentalmente um otimista. E como isso era diferente dele, que tinha que ser fundamentalmente um pessimista, porque o jogo dele é não colocar dinheiro onde vai quebrar. Exato. Evitar os perdedores. Como é que funciona isso na prática nesses fundos de renda fixa? Então, esse pessimismo, assim. Então, eu vou falar pela perspectiva da Oaktree, que é uma casa que a gente fala... nossa relação, a gente fala com eles praticamente todas as semanas e uma vez por mês a gente tem uma conversa bastante profunda com o PM dessa estratégia. A cabeça da Oaktree é a seguinte: na renda fixa, você tem uma simetria jogando contra você. Você tem renda fixa para ganhar e um capital para perder, certo? E diferentemente do lado do equity, né? Você perguntou a diferença no começo da nossa conversa. No equity, você pode multiplicar aquele capital por várias vezes. Mas na renda fixa, não. Se você manter aquilo até vencimento, você vai ganhar aquela renda fixa. Por isso o nome da renda fixa. Então, que normalmente, pela filosofia da Oaktree e pela filosofia pessimista do Howard, ele prefere confiar muito mais no processo dele, ser muito mais diversificado, do que ter grandes apostas centralizadas. Porque para um gestor de renda fixa, uma concentração pode significar se entregar o resultado do ano. Mas é um fundo que busque ganhar no ano LIBOR mais 400 a 600 pontos. Vamos dizer que ele está buscando ganhar 8% no ano. Se ele tem concentrado, tem 2 papéis com 4%, esses 2 papéis por algum motivo tem um problema, ele entregou praticamente o resultado do ano inteiro. Então, normalmente o que você vê nos fundos de renda fixa lá fora é o gestor muito mais confiando no processo, tá tendo 400, 500 papéis no seu portfólio, 100, 150 papéis no seu portfólio, para você evitar esse risco pontual que possa trazer o seu retorno para baixo. Só te dando um exemplo, pegando um exemplo da Oaktree, nos últimos 5 anos, tá? Nos últimos 5 anos, você pega ali um exemplo clássico na época do Covid, a média de inadimplência ou de delinquência nesse universo de não investment grade que a Oaktree olha. Delinquência? Delinquência é que falam quando a pessoa não paga, não honra com seu... Tá. Com seu, com não é que ela quebrou, simplesmente falou... não vou pagar. Devo, não pago, nego enquanto puder. Exato. Foi algo como entre 3% a 5% nos principais índices. Algo teve algo como 0,6%. Isso faz parte de um processo de seleção, faz parte desse processo de você evitar os perdedores a qualquer custo. Então, o Howard fala que, na visão dele, o que ele tem que fazer é pensar tudo que pode dar errado. E estressar aquele caso ao máximo. Eu lembro na época da pandemia, as pessoas falavam, como é que você está investindo em crédito? O mundo parou e etc. O Howard falava, olha, o que eu estou fazendo agora é encurtando e vendo se a empresa, no pior dos mundos, ela consegue me pagar em 2 anos. Se a receita cair 30%, se a receita cair 40%, a gente estressa todos os cenários negativos. Eu acho que essa é um pouco da visão do bom gestor de crédito. Estressar os cenários negativos para ver se aquele fluxo de caixa que a empresa tem, ou os ativos, etc., são suficientes para fazer frente àquela dívida. Ou seja, tem uma máxima no mercado de ações que o pessimista parece inteligente, mas quem ganha dinheiro é o otimista. Isso não vale para o mercado de renda fixa. Porque o otimista, se ele ficar muito otimista e concentrar, e se tiver alguma surpresa, ele entrega 1 ano, pode entregar 2 anos de retorno. Você falou aí em 150 ativos. Qual que é o máximo, percentualmente, assim, que uma carteira tem de concentração? Então, pegando pelo exemplo da Oaktree, eu nunca vi a principal posição deles é menos de 1,5% do portfólio. Menos de 1,5%. E em empresas imagino que é uma empresa de grau de investimento. Não, né? Nesse caso, nesse fundo é não investment grade, são duplo B, single B, mais high yield. Tá. E exatamente por isso. E tem um negócio interessante, falando sobre coisas de crédito, né? Você perguntou por que não é investment grade, é high yield. Tem uma frase do Howard que eu gosto bastante, que ele fala, olha, para um bom gestor de crédito, quando você está falando de investment grade, você está falando das empresas mais sólidas, com uma já qualificadas ou já vistas pelo mercado de muito sólidas, e que o caminho que ela tem é muito mais para baixo do que para cima. E a diferença que um bom gestor, um bom analista de crédito pode fazer é muito pequena. Quando você olha uma empresa não investment grade, ela pode melhorar ou ela pode piorar. Ela tem esses 2 caminhos para perseguir. E aí um bom analista de crédito pode fazer uma enorme diferença. Você pode evitar os perdedores, que é a principal frase do Howard, é evitar ao máximo os perdedores, porque o restante vai te pagar a renda fixa. Então você vai conseguir atingir o seu prejuízo. Então o dia a dia é pensar no que pode dar errado.
Então faz sentido ter um pessimista ali tocando essa carteira. Bom, voltando ali para a questão dos juros, né, desse momento novo da economia global, né, inclusive a brasileira. A gente trouxe faz pouco tempo aqui no episódio o Daniel Ades, da Kawa, que ele é um gestor que está nos Estados Unidos há muito tempo, e ele falou uma coisa que chamou muito a nossa atenção. Ele falou, de novo, o dinheiro está valendo dinheiro, ou seja, e a primeira vez na carreira dele lá, uma das primeiras vezes que ele está tendo que lidar com um juro real, né? O concorrente dele, no caso o governo, né? O Fed, está pagando juro real. Como é que funciona isso para vocês, para quem está no fundo de crédito e na renda fixa? Eu acho que ajuda muito, porque você acaba partindo de... Ajuda, porque você acaba partindo de uma base e de um colchão mais alto do que você tinha com juros lá embaixo. Então, assim, se você pensar hoje nominalmente, né, porque você pode olhar juros real, você pode olhar o nominal. Se você olhar o nominal hoje, a classe de não investment grade está pagando entre 8% a 10% de juros ano. Isso resolve a vida de muita instituição ou muito investidor dos objetivos que ele quer obter como retorno. Então, eu acho que passa a ser atrativo e você não tem somente o componente do spread de crédito. Então, você tem mais um componente para te ajudar no retorno, principalmente na renda fixa. Tá? Obviamente, isso torna mais difícil porque quando você olha para a parte pós-fixada, né? Quando você olha para a parte pós-fixada, você tem que estressar aquela empresa sabendo se antes ela pagava 2%, 3%, se ela vai ser capaz de pagar 8%, 9% de juros. Então, acho que nesse lado torna-se mais tricky no sentido de você ter que apertar o seu parafuso de crédito, olhar esse screening com mais profundidade, porque é isso, pagar 2 é muito mais fácil que pagar 8. Sim, mas e do ponto de vista isso do ponto de vista da gestão, né? Do ponto de vista do cliente, porque hoje lá nos Estados Unidos o cara tem uma conta no iPhone que de repente está pagando 4,5% ao ano, que é uma realidade que acho que o americano médio não conhece muito pouco. Não vê há muito tempo. Nem a tesouraria do SVB sabia que isso era possível. Né? Tanto que aconteceu lá. O que aconteceu? Desse outro ponto de vista, como é que essa nova realidade... Torna-se mais escasso o dinheiro. Né? O dinheiro está mais escasso, está mais difícil você convencer o investidor a tomar mais risco. Igual o Brasil nesse sentido. Então. É igual o Brasil nesse sentido. Está muito mais difícil. Se você olha, a gente acompanha diversos gestores lá fora, está muito mais difícil levantar dinheiro hoje para qualquer ativo de risco. Eu acho que aqui no Brasil e lá fora. Né? Eu diria que a poltrona está mais macia, né? O que isso quer dizer? A poltrona não as do gestor. A poltrona do investidor está mais macia. Ele pode ficar assistindo televisão por mais tempo, sabe? Tá. Fica lá vendo sessão da tarde, pegando 4,5. Pegando 4,5. O Bernardo, tem uma coisa que todo mundo tem. Investidor, né? Todo investidor tem, que é o viés caseiro. O famoso home bias, como a Faria Lima prefere. Você, como um cara responsável aí por trazer as pessoas pro investimento internacional, o que você diz para as pessoas? E assim, o que você diz para você mesmo? Porque eu imagino que você também tenha... Eu tenho isso na física também, né? Viés caseiro aí, como é que... Eu acho que o viés caseiro é um negócio super natural, tá? Você, como paulista, vai se sentir muito mais confortável em investir em São Paulo, em ativos imobiliários em São Paulo, do que investir em ativos imobiliários no Rio de Janeiro, porque você conhece os bairros, você sabe como é a dinâmica da cidade, por onde está tendendo a cidade, você tem mais conhecimento sobre aquilo. Então, isso existe em qualquer lugar do mundo. Se você for para o mundo inteiro, o americano investe muito nos Estados Unidos, o europeu investe muito na Europa e por aí vai. Só que para o investidor, né, ele vai ter um portfólio mais robusto, investindo, diversificando, do que não diversificando. Tá? Como se diz mais robusto? Mais robusto significa porque você vai ter coisas que vão andar de forma diferente no seu portfólio. Que podem ter o mesmo nível de retorno, maior ou menor, mas que vão andar de forma diferente. E por andar de forma diferente, o seu portfólio tende a balançar menos, dizendo assim, você pode andar numa estrada mais esburacada ou menos esburacada para o investidor. Quanto mais você diversifica, menos esburacada torna esse caminho. Então, eu acho que esse é um sentimento que os investidores têm que olhar com bastante cuidado, porque colocar todos os seus ovos numa única cesta é um negócio arriscado. A gente fez um estudo outro dia, olhando para índices brasileiros. Pegamos IMA, IDA, todos os índices brasileiros. Por melhor que você faça o seu dever de casa, né, se você olhar, em 70% dos dias, todos os índices brasileiros andam para o mesmo lado. Por quê? Porque tem um guarda-chuva chamado Brasil.
Se você olha isso, você pega o IDA e compara, por exemplo, com o fundo de renda fixa da Octo, eles andam, nos últimos 6 meses, eles andaram praticamente para lados diferentes. Tá? Isso quer dizer que não, a Octo está rendendo mais que a renda fixa no Brasil? Vamos dizer que os dois estão rendendo a mesma coisa. Só por andar para lados diferentes, você tem um portfólio mais robusto. E aí eu olho para o Brasil, e o Brasil tem você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Olhando pelo copo meio vazio, é um país que tem um home bias gigante porque tem um histórico de um CDI na Lua que deixou os investidores muito mais propensos a ficar dentro de casa e foi um histórico vitorioso. Não dá para falar que quem investiu no CDI não foi bem sucedido nos últimos anos. É o Brasil sendo Brasil. O Brasil sendo Brasil. Olhando para frente, eu acho que essa realidade pode ser diferente. Né? Quando eu comecei no mercado financeiro, você tinha juros de 45, você tinha juros muito maiores, mas você tinha uma relação dívida-PIB também muito menor. Hoje a gente está aí discutindo um arcabouço fiscal, não é à toa, porque você tem uma relação dívida-PIB bem maior. Mas eu não tenho dúvida que esse brasileiro, olhando pelo copo meio cheio, se você pensar o americano que está na maior economia do mundo, que ele não precisaria sair de casa para nada, ele na média investe 30% fora dos Estados Unidos. Tá. Se você olha para o colombiano, para o peruano, para o chileno, que a gente tem operações nesses países, eles investem entre 40% a 70% fora dos seus países. Quando a gente estava lá atrás, quando a gente começou a olhar para esse caminho internacional, que foi mais ou menos em 2010, a gente olhava e falava, o brasileiro tem 60%, 70% em título público brasileiro. Né? Uma concentração gigantesca em título público brasileiro. O que vai acontecer se por acaso vamos dizer que o Brasil vire Suíça, que chance baixa de virar, mas imagina que um pedaço grande desse dinheiro migrasse para o mercado de capitais. Você acha que esse mercado de capitais teria capacidade de absorver de uma forma organizada toda essa migração? Provavelmente não. Então, eu acho que, olhando pela perspectiva de um mercado de capitais se desenvolvendo, o caminho é automaticamente para a internacionalização. Tá? Olhando pela perspectiva do brasileiro que eu gostaria de ter um portfólio mais robusto, também é pela internacionalização. E aí eu acho que a oportunidade que tem, com a tecnologia de hoje, com a capacidade que a gente tem hoje de falar com o outro lado do Atlântico via o Zoom ou via o Teams, o que quer que seja, é você tornar o outro lado mais familiar. A partir do momento que você tornar esse outro lado mais familiar, as pessoas vão começar a investir no Rio de Janeiro ou em Nova York ou em Miami, ou onde quer que seja, com muito mais tranquilidade do que hoje em dia, porque eu acho que a gente ficou muito distante desse mercado internacional. Então eu acho que o mercado internacional tem um papel de melhorar o portfólio dos investidores, mas só vai ser possível se você criar familiaridade. Porque eu acho que uma objeção que o investidor sempre vai ter, e seria a minha próxima pergunta, é assim, eu não entendo nem o que acontece aqui direito. Exato. Como é que você espera que eu coloque meu dinheiro num país que eu não consigo olhar de perto? Trazendo informação. Uhum. Trazendo informação. Acho que o nosso papel e o papel de todas as pessoas que estão nessa indústria para a gente tentar melhorar o portfólio dos investidores é trazer mais informação e mais familiaridade. Tá. Eu acho que o colombiano, o peruano, até mesmo o americano, não tem tanta familiaridade assim com a Ásia, não tem tanta familiaridade assim com a Europa, mas eles perseguiram esse caminho, porque eles entenderam que isso tinha um valor enorme para o portfólio. Você citou mudança de regulação também. O que vai acontecer? A mudança de regulamentação é uma questão que já estava sendo discutida há bastante tempo, e no final do ano passado veio uma regra nova, que era para começar a funcionar a partir de abril, e acho que foi postergada para outubro, tá? E essa regra, ela basicamente o que ela fez foi facilitar esse caminho para a internacionalização. Quer dizer, um pedaço da regra, né? A regra teve várias mudanças muito positivas para o mercado. Eu acho que é uma regra excelente em termos de atualização do mercado de fundos, né? Que foi a CVM que soltou isso. E para o internacional ela trouxe coisas bastante valiosas, porque você pode imaginar que para o investidor grande, essa diversificação teoricamente ela é menos relevante, ou pode ser menos relevante por conta da quantidade de recursos que esse investidor tem do que para o pequeno investidor. Tá. E no Brasil, se você olhar, era exatamente o contrário. O investidor grande poderia diversificar, ter outras geografias, o investidor pequeno não. Tá? Ele poderia até diversificar via B3, porque as BDRs, esse tipo de coisa, mas contratar um gestor profissional com 20 anos ou com 30 anos de track record que fosse montar para ele um portfólio diversificado por setores, por geografia, etc., ele não poderia comprar. Essa regra muda isso. Possibilita para o pequeno investidor dar uma amplitude grande para esse pequeno investidor poder investir em diversas localidades
e também para o investidor qualificado, que chama, também abre várias outras possibilidades de terem outros fundos que possam agregar valor para esse gestor. Então, a gente a acha mesma que distorção que tinha no mercado de BDRs, né? Que só o profissional poderia investir. Depois o investidor comum começou a poder também. Exato. Não qualificado, né? Exato. Na cabeça da Exato. CVM. Vai acontecer para fundos. Então. Vai acontecer para fundos. Vai acontecer para fundos. Então, aquele investidor que, por exemplo, que antes, por não ser qualificado, poderia comprar somente aquele fundo de um bancão com uma taxa de administração altíssima, que só compra papel da Petrobras. Ou que só compra BDR nesse aquário pequeno brasileiro, agora ele vai poder comprar de uma grande casa internacional, tendo possibilidade de investir no mundo inteiro. Então, acho que vai dar um passo enorme no caminho dessa internacionalização. O Brasil hoje, se você pegar fundos puro sangue que investem no exterior, a nossa conta lá é algo como 1% investido internacionalmente. Estados Unidos 30%, nossos primos aqui latinos na ordem de 30% a 70%. Quem e que a gente investe 70%? 70% é Chile. Chile. Mercado muito mais aberto, né? Muito mais aberto, uma poupança também interna muito maior. Então eles investem bastante internacionalmente. Legal. Mas investem no Brasil? Já investiram. Agora menos. Legal. Bom, Bernardo, a gente já... Acho que passamos por todos os pontos aqui relevantes sobre o assunto. Vamos para o nosso ping-pong, então. Mas antes, eu vou te dar um presente aqui que a gente tem dado para todos os nossos convidados. É um presente aí do Market Makers. Você vai perceber... Obrigado. É uma camiseta, vem com uma cautela e um dinheirinho do pessoal da Blackstocks, nossos parceiros que fazem. Mas, eu vou te dar um outro presente aqui, uma missão. Tá. Essa aqui, me diga. Essa aqui vai pro Howard Marks. Obrigado. Pra próxima vez que você encontrar ele. E assim, se você conseguir mandar uma selfie do Howard Marks ou uma foto do Howard Marks com a camiseta pra gente, daí, putz, a gente vai ficar feliz demais. Você pode virar freguês aqui com... Obrigado, eu vou pegar essa missão. Essa proeza e essa missão aqui. Bom, vamos pro nosso ping-pong, então, Bernardo. Você sabe que a gente tem aqui no Market Makers a sua tarefa vai ser um pouco mais árdua, eu já te explico por quê. A gente tem uma biblioteca aqui que a gente pede para todos os convidados trazerem livros que eles recomendam, que querem que as pessoas leiam. É para falar de um livro de mercado, ou sobre investimentos, um livro de tema livre e uma desrecomendação. Então, vamos começar aí. Qual é o livro de investimentos no mercado que você recomenda? Olha, eu acho que um livro que está super atual, que eu acabei de ler, que eu acho que, obviamente eu tenho um bias, porque é de um gestor que eu admiro super, que é do Ray Dalio, é o Changing the World Order, né? Que basicamente conta um pouco desse trade war, dessa briga entre uma situação ou um império atuante versus um desafiante, que é o caso de China e Estados Unidos. Eu acho que está bem legal, conta um pouco dessa dinâmica, como é que aconteceu no passado. Então é uma super indicação para entender o que acontece nesses ambientes, né? Como é que foi de mudar da Holanda para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos, e como poderia isso acontecer numa briga China e Estados Unidos. Eu falei que a sua tarefa é um pouco mais difícil porque teve muita gente que veio aqui e falou de princípios. Sim. Mas como uma leitura desrecomendada. Eu sei. O que você responderia para esse pessoal? Faz uma defesa do princípios aí. Eu acho que é um livro que muita gente vai para o livro vendo como um livro de mercado ou buscando um livro de mercado. Na verdade, chega no final do livro, você entende que é muito mais uma questão de como tocar a vida, de vários princípios de como lidar com a vida. Eu acho que tem uma decepção nesse sentido, né? De achar que vai achar a fórmula mágica do Ray Dalio de como gerir dinheiro, e é muito mais uma forma de como conviver com o mundo, sabe? Ou seja, uma questão de princípios, não uma questão de mercados. Exato. Um livro de tema livre, que não tem a ver com o mercado ou com investimentos necessariamente. Então, um livro que eu li recentemente, que eu gostei bastante, que fala de uma questão brasileira bastante séria, que eu acho que a gente tem que endereçar, é a questão do avesso da pele, que é de um cara que foi o vencedor do Prêmio Jabuti, chamado Jefferson Tenório. Uma história legal sobre racismo, sobre como é que é viver nesse país, tendo uma cor diferente dos mais privilegiados. Acho que é bem interessante. Ganhou o Jabuti, né? Você falou. Ganhou o Jabuti de 2021, eu acho. Legal. Tá anotado. E uma desrecomendação literária, Bernardo? Então, isso é difícil. Eu fiquei pensando bastante, que eu sabia que essa pergunta vinha mais cedo ou mais tarde. Não é questão de se esculachar um título, né? Não. É uma questão, é um livro que é bom, mas eu achei muito pesado. Um livro que eu achei que era pra todo mundo, mas não é, talvez... Então, eu vou falar do livro que eu tô agarrado, assim, porque eu tenho uma
uma mania de começar a ler vários livros em paralelo, né? E aí, alguns eu dou uma animada, ando mais rápido, outro eu fico parado e por aí vai. Cada dia você tá num humor diferente, pelo menos no meu caso, para leitura. Eu tô lendo uma biografia sobre o câncer, que é do Siddhartha Mukherjee, eu acho que ele escreveu sobre o gene, foi um livro que eu li, que eu tinha gostado bastante, e esse livro é o livro mais conhecido dele. É um livro pesado, duro, de uma doença super difícil. É sobre câncer. Sobre câncer. Então, assim, leve, então para ler à noite ou para aquele momento que você está mais tranquilo, não é uma leitura fácil, mas é uma história super interessante de como a humanidade vem encarando essa doença há tanto tempo e até agora não conseguiu vencê-la, tá? Tá. Bom, quem você gostaria de ver aqui nessa cadeira que você está ocupando? Uma pessoa que eu adoraria bater um pouquinho, colocasse para bater um papo com vocês é a própria pessoa que você me pediu para entregar a camisa. Eu acho que o Howard Marks, apesar de muita gente de vez em quando achar que ele é um gestor de bolsa, ele é um gestor de renda fixa. Sim. Só que os memos e as suas frases clássicas são aplicáveis a qualquer tipo de mercado. Então acho que o Howard é sempre uma pessoa muito boa. Toda vez que eu estou do lado dele, eu fico um pouquinho mais inteligente, porque o cara tem realmente uma experiência de vida incrível. Já conversamos com ele na outra encarnação. Foi um papo de uma sabedoria ímpar mesmo. E já tá com uma nova missão camisa, aí, viu? Então, já tá com a camisa aqui. Tá com a camisa. Se ele aparecer com a camisa aqui, daí a gente vai ficar feliz demais. E uma música, pra gente finalizar, uma música pra nossa playlist aqui do mercado financeiro, que já tem de tudo. Já tem de bolero a metal, já tem de tudo. Legal. E por que nessa música? Então, eu gosto muito de MPB. Eu sou um cara que é o meu estilo de música preferido. E tem uma coisa que aconteceu muito no ano passado, que eu acho que tem uma certa culpa nossa, assim, que é um pouco dessa gamificação do mercado financeiro, né? Das pessoas acharem que todo dia tem uma decisão importante para tomar, né? Uma super quarta, uma super terça, uma super quinta e por aí vai. Então a música que eu indicaria é Calma, né? Um pouco da Marisa Monte, que fala, fica tranquilo, toda noite tem uma alvorada, não faça tempestade num copo d'água. Então eu acho que para o investidor tentar não tomar decisão todo dia, tem um paper interessante, acho que é do Kahneman, não lembro direito quem, que ele fez um estudo que ele provou quanto menos regular é o seu olhar para o seu investimento, melhores são as decisões tomadas por esses investidores. Ele pegou dados nos Estados Unidos, não faltam, né? Olhou milhões e milhões de dados, e ele mostrou a pessoa que olha investimento todos os dias é um investidor, na média, pior do que aquele que olha mensal, do que aquele que olha trimestral e por aí vai. Então, ou seja, acho que perca a senha do aplicativo. Não é bom ficar olhando todo dia, não, porque você vai acabar tomando decisões ruins. Legal. É melhor você acreditar montar um portfólio, pensar no que você gostaria e seguir um pouco mais calmo nos seus investimentos. Legal. Bom, com essa indicação de Marisa Monte, a gente finaliza esse episódio bônus do Market Makers. Queria agradecer Bernardo Queima por ter vindo aqui e falar de pelo convite. Renda fixa global, um assunto que a gente não entende muito, mas entendia muito menos antes desse programa. Pessoal, lembrando sempre que quem gostou, tá vendo a gente pelo YouTube, dá aquela curtida aqui no vídeo, toca no sininho aí para você ser avisado de tudo que a gente faz e ajudar o algoritmo a entregar para mais gente esse conteúdo que eu tenho certeza que você gosta. Se você quer ficar mais perto da gente, não deixa de ver o link aqui da comunidade Market Makers com conteúdo exclusivo, muito legal. Se você gostou das camisetas aqui, quer ter uma camiseta que talvez o Howard Marks tenha também, vai lá em mmakers.com.br/loja, usa o nosso cupom MMKR15, você vai ganhar 15% de desconto. Bom, você percebeu? O Thiago Solomon não tá aqui. Eu prometo que dessa vez ele volta, porque da última vez que ele sumiu da mesa ele nunca mais voltou. Dessa vez ele volta, vai estar aqui em breve em mais um episódio do Market Makers. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigado a todo mundo. Um abraço e tchau, tchau. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.